Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo e lembrar a vocês de se inscrever no nosso canal. Nós estamos colocando vídeos novos toda semana. E também agradecer àqueles que já se inscreveram. Então, olha, vamos ver a resolução de mais um problema da Olimpíada Brasileira. Olá pessoal, seja bem-vindo. Nessa questão ele fala o seguinte, que uma grande empresa possui 84 funcionários. E ele diz que cada um dos funcionários fala pelo menos uma das línguas, entre inglês e português. Então o nosso universo de línguas é inglês e português. Como ele fala que cada funcionário fala pelo menos uma, quando a gente lê cada, o que a gente deve ler na realidade é que todo funcionário. Então todo funcionário fala ou português ou inglês. E na realidade isso aí é a teoria dos conjuntos. Então o que nós vamos fazer é exatamente ver teoria dos conjuntos, essa parte de intersecção. Então olha, nós temos funcionários que falam português e funcionários que falam inglês. E nós temos uma intersecção português, intersecção inglês. Então, olha, pela teoria dos conjuntos, nós temos o seguinte, que o total ele vai ser a soma de português mais inglês menos a intersecção. Se tiver alguma dúvida sobre isso, é interessante rever intersecção na parte de conjuntos. Então, olha, o total ele vai ser o número de gente que fala português mais o número daqueles que falam inglês menos a intersecção. Ele também fala o seguinte, que 20% dos que falam português falam inglês. Então, 20% dos que falam português falam inglês. O que ele está falando, na realidade, é a intersecção. Ele está dizendo que 20% das pessoas que falam português estão aqui dentro. E também diz que 80% dos que falam inglês falam também português. A gente traduzindo essas duas frases, o que ele está dizendo é o seguinte, é que essa intersecção ela é igual a 20% do português ou ainda 80% do inglês. Quando a gente compara essas duas, como essas duas são iguais à intersecção, então elas são iguais entre si. Então a gente tem assim, que 20% do português vai ser igual a 80% de inglês. Como esses dois valores estão sobre 100, eu posso escrever que 20 do português é igual a 80 de inglês. Então, continuando a resolver, vai ficar assim, português é igual a 80 inglês sobre 20, português é igual a 4 de inglês, ou ainda eu também posso escrever que o número de pessoas que falam inglês é português sobre 4. Então, as pessoas que falam inglês é exatamente 1/4 das pessoas que falam português. E ele também fala na questão que esse total de pessoas é exatamente igual a 84. O que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos colocar tudo isso ou em termos de português ou em termos de inglês. Então vamos ter assim, olha. No caso, português, eu vou colocar aqui em termos de inglês. Então português será 4 inglês mais inglês menos a intersecção. E aí no caso a intersecção eu vou escrever em termos de inglês, que no caso é 80%, que é 80 sobre 100, que no caso é 8 sobre 10. Inglês. Isso aqui tudo será igual a 84 pessoas. Então, foi o que eu fiz até agora. Eu criei uma relação entre pessoas que falam português e inglês. Também vi o seguinte, que o total é a soma de quem fala português mais inglês menos a intersecção. Depois eu peguei esse número de português e coloquei em termos de inglês. Aqui inglês, inglês e aqui a intersecção. E agora vamos resolver essa equação. Vai ficar assim. Vai ficar 5 inglês menos 4 sobre 5 inglês. Estou simplificando aqui. Isso será igual a 84.
Agora, multiplicando por 5 e 5, para que fique o mesmo denominador. Nós vamos ter assim, 25 em inglês, menos 4 em inglês, sobre 5, é igual a 84. Continuando a resolução, nós vamos ter 25 menos 4, vamos ter 21 em inglês. 21 em inglês é igual a 84 vezes 5. E em inglês será igual a 84 vezes 5 sobre 21. Agora, olha, pessoal, isso aqui é uma parte importante. Nós não vamos multiplicar 84 por 5. E por que isso? Porque eu vou ter um número muito grande que depois eu vou dividir por 21. Então, para facilitar nossa divisão, nós vamos colocar em termos de fatores primos. Então, 21 é 7 vezes 3. E nós vamos ver se 84 ele é divisível ou por 24 ou por 7. 84 por 3 dá 28. Então, 84 nós vamos ter 28 vezes 3 vezes 5. Então, aqui eu já posso simplificar. E também podemos simplificar 28 por 7, que no caso dá 4. E vai nos sobrar 4 vezes 5, que vai dar 20. Então, o número de pessoas que falam inglês são 20 pessoas. Agora, olha, só voltar um pouco aqui e chamar a atenção para isso. Por que que nós não multiplicamos 84 por 5? Porque, no caso, nós teríamos um número alto que depois nós iríamos dividir por 21. Então, é interessante usar essa técnica, da gente colocar aqui em termos de fatores primos, no caso 7 vezes 3, e tentar decompor um desses números aqui também em fatores primos. No caso, nós dividimos 84 por 3 e deu 28, e o que facilita muito nossos cálculos, tá? Só tentar entender isso aqui direitinho. Essa questão de decompor em números primos e não avançar, continuar a fazer multiplicação para depois fazer uma divisão, tá? Espero que você esteja entendendo isso aí. Só que no caso ele não quer saber o número das pessoas que falam inglês, mas sim qual o número da intersecção. A intersecção, no caso, é 80% de quem fala inglês, que é 80 sobre 100, que é 8 sobre 10, que é 4 sobre 5, ou seja, são 4 quintos de 20. E aí, no caso, nós vamos ter 4, e 4 vezes 4 dá 16. Então, a intersecção de português e inglês é exatamente 16. Então, nesse nosso quadro geral, nós temos 16 pessoas que estão na intersecção, 4 pessoas que falam apenas inglês, vamos ter 64 pessoas que falam apenas português, e esse total é exatamente 84. Como ele pede a quantidade de funcionários que falam as duas línguas, esse número vai ser exatamente 16, que é a resposta que nós vamos ter na letra D. Então, pessoal, olha, apesar dessa questão não ser exatamente uma questão complexa e tudo mais, mas eu acho que vale a pena você voltar a essa questão, ou mesmo tentar resolvê-la sozinho, para realmente entender direitinho como é que foi feita essa questão, tá bom? E a gente se vê nas próximas resoluções. Até mais, pessoal. Então, pessoal, essa foi a resolução de mais um problema da Olimpíada e nós queremos saber o que você está achando. Então, por favor, vai nos comentários, coloca a sua opinião e diz pra gente o que você está achando e tudo mais. Inclusive, se tiver alguma coisa que você não está gostando, fala também pra gente, que a gente vai, na medida do possível, incorporando isso aí nas aulas futuras. Queria também agradecer a cada um de vocês pela audiência e a gente se vê nas próximas questões. Até mais!